Para você ser interativo, você precisa de ter um canal de retorno. Eu até chamo em sala de aula ainda de pseudo-interatividade. Para o usuário, algum tipo de interatividade é interessante. Tanto é que o próprio usuário desenvolveu a sua interatividade. Tudo isso acaba agregando valor à experiência do usuário, à experiência da audiência. A TV digital brasileira, o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, ISDB-TB, prevê um tipo de interação baseada no Ginga. O Ginga, de maneira bem simplificada, é uma espécie de módulo dentro da televisão digital que permite com que aplicações interativas sejam transmitidas da emissora de televisão até a casa da audiência. Essas aplicações elas vêm em forma de dado, informações, vídeo e áudio. Então você pode, por exemplo, conciliar um programa de televisão com aplicações interativas. O que eu imagino é que a interatividade, para a emissora, ela não é muito interessante, porque ela tira o foco daquilo que a emissora quer, que é o programa, e principalmente os breaks publicitários. Então você imagina que você entra lá, começa a entrar numa interatividade da novela, começa a ver um outro conteúdo e perde o break publicitário. Então isso não é do interesse da emissora. Então, na verdade, eu acho que, embora a plataforma esteja disponível há pelo menos 5, 6 anos no Brasil, você nunca viu as emissoras usando efetivamente e desenvolvendo isso. A TV digital pode fornecer essa possibilidade de interação e de educação? Claro, como qualquer mídia de dados. Mas o avanço da internet, como a gente acabou de falar, ele é muito rápido. O avanço da internet ele é mais rápido do que se supunha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando você começa a planejar a interação por outros meios. Será que haverá necessidade desse suporte ou será que outras formas de acesso vão suprir isso? Se você considera que a população brasileira em pouco tempo totalmente vai ter celular, será que a interação por meio dessa internet, se ela um dia funcionar tão bem quanto deve funcionar, não vai substituir esse espaço? Quando você adiciona a interatividade, você consegue, além do conteúdo que já está sendo transmitido, conteúdo de áudio e vídeo, você também consegue colocar informações adicionais que fazem com que a população se conecte no mundo da informação. Hoje, os conteúdos interativos que estão sendo exibidos pelas emissoras são conteúdos interativos ao alcance da população alvo desses conteúdos. Para você ser interativo, você precisa de ter um canal de retorno. Eu preciso saber o que você está pensando na sua casa, sentado no seu sofá assistindo a sua TV. Então, se eu for fazer uma enquete, eu preciso da sua resposta. E como que eu sei dessa resposta? É por um meio de comunicação de volta. Esse meio provavelmente é a internet. Então, eles estão arredondando ainda esse... são programas de computadores mesmo que vai funcionar no aparelho de TV, Já tem isso hoje, Você já assiste, você já consegue dar um playback num vídeo sem ter que ter um aparelho externo. O seu próprio televisor já faz isso, E eu acredito que com o tempo a gente possa incluir pessoas que estão fora da interatividade com informações não abertas, com informações controladas. Porque o que vai dentro daquela informação, dentro do canal da TV aberta, é controlado. É controlado pela emissora, é controlado pelo governo. Então as emissoras privadas decidem o conteúdo que enviam e o governo decide também nas suas TVs educativas e públicas, Tem produtores ali. É óbvio que, como é conteúdo de massa, acaba ssendo um conteúdo que é importante para a população, porque se você colocar um conteúdo que não é importante, você também não tem retorno. Então eu acho que a inclusão digital ela acaba ocorrendo. Então, por exemplo, campanhas de vacinação, informações públicas que o governo quer se comunicar rapidamente com a população, interação com programas pelas emissoras de televisão. Tudo isso é possível pelo Ginga de forma gratuita. Você não precisa pagar nenhum plano, não é pela internet, recebe pelo ar isso. Qual é a utilidade disso? É melhorar a experiência da audiência, trazendo conteúdos adicionais, trazendo novas formas de conhecer aquele conteúdo, aquele programa,
e interagir com aquele programa. Então as formas mais conhecidas, por exemplo, é a utilização de quiz, né, de questionários ou competições através da televisão, em que o usuário pode escolher uma das alternativas para participar daquele conteúdo, né? Você tem informações adicionais, ou seja, por exemplo, para uma novela, em que você está vendo um capítulo e você pode saber o desenrolar daquele capítulo no dia seguinte, ou acessar informações do capítulo anterior, né? Ou fotos de bastidores, enfim. Conteúdos de fato adicionais àquele conteúdo que está sendo transmitido. É interessante porque permite ver em tempo real qual é a resposta do público e também permite ao público dar sua contribuição, né, de uma maneira mais participativa nos programas que permitem integração. Para o usuário, algum tipo de interatividade é interessante. Tanto é que o próprio usuário desenvolveu a sua interatividade, né? Por exemplo, comentando jogos de futebol no Twitter, no Facebook, conversando com seus amigos, entrando em fóruns ao longo da programação. Então, o usuário quer de alguma forma interagir e achou meios de fazer isso, mais talvez do que a própria emissora. Mas essa televisão digital interativa que se propõe, a questão da melhor imagem, do melhor som, a gente já prova disso, né? A gente tem muitas emissoras hoje que já transmitem HD, filmes, telenovelas, enfim, mas a interatividade mesmo ainda é muito discutível, né? Eu até chamo em sala de aula ainda de pseudo-interatividade. Ela se diz interativa, mas ela não é totalmente interativa ainda. E a interatividade se confunde muito, que a televisão acha que é transpor coisas da internet para a tela, né? Então você pega canais, por exemplo, de notícia que falam em interatividade e que você tem o botão lá na televisão, no controle remoto, que você aperta e simplesmente abre uma tela de notícias separadas por editorias. E aí diz que isso é interatividade, mas isso, meu modo de ver, nada mais é do que pegar a internet e colocar na televisão. À medida que você começar a explorar outros recursos disponíveis na interatividade, como o uso intenso do canal de retorno, como a possibilidade de distribuição de conteúdo para múltiplos dispositivos, como celulares, tablets, você vai poder explorar até mesmo uma nova forma de produzir o conteúdo, saindo de um modelo linear puro para um modelo combinado linear não linear. Porque quando a gente fala interatividade para a televisão digital, a gente sempre pensa no controle remoto interagindo com o aplicativo na tela da televisão. Isso está sendo praticado? Está, né? Entrou muito tarde na agenda das emissoras? Sim. Há como vencer esse delay? Não. Por quê? Porque nós estamos numa fase de crescimento exponencial das conexões em outras plataformas e uso da internet. Hoje em dia, nenhuma audiência, nenhum usuário está interessado em interagir com uma aplicação na tela da televisão, por diversos fatores. Primeiro porque a televisão é, por essência, um processo de assistência, né, coletiva. Você pode assistir televisão sozinho? Pode. Só que normalmente você assiste num ambiente que você tem a sala, o sofá e várias pessoas também assistindo aquele conteúdo. Se você observar, por exemplo, a experiência de assistir um jogo de futebol, por exemplo, isso fica evidente. Imagina você sozinho pegar o controle remoto, abrir um aplicativo que diminua a tela ali do jogo de futebol, só para você acessar a escalação, enfim. São coisas importantes? Sim. Principalmente para a partida de futebol, em que dados sobre essa partida pode ter um diferencial na experiência do usuário, da audiência. No entanto, você tem que pensar que a televisão ela é, por essência, uma experiência de imersão. Então, as pessoas querem ter atenção, muito foco no que está sendo transmitido. Então, a grande tendência em interatividade hoje é fazer com que o processo de interação no sistema de televisão digital sejam realizados a partir da convergência entre outras plataformas. O que se discute muito é a experiência da segunda tela, que é quando você tem conteúdos compartilhados entre a tela da TV e um dispositivo móvel, um smartphone, um tablet, né? Esse conteúdo pode ser síncrono, ou seja, associado ao que está sendo transmitido naquele momento, ou pode não ter nenhuma relação. O importante é que haja uma convergência entre essas plataformas para que o usuário tenha uma experiência de complementação, uma experiência adicional, uma experiência de imersão com mais qualidade do que ele teria, por exemplo, somente na tela de televisão. Então, tal qual foi concebida a interatividade
na televisão digital, quando ela foi discutida há 10, 15 anos atrás, focada na tela da televisão, isso não funciona, não funcionou em outros países e não vai funcionar no Brasil. Se você acessar uma interatividade, um aplicativo interativo hoje em qualquer emissora, você vai achar interessante, você vai acessar o conteúdo, mas eu duvido que você faça isso mais de 3 ou 4 vezes. Então eu acredito que essa experiência de interação vai ocorrer, muito provavelmente nos próximos anos sim, mas a partir da segunda tela e com a experiência da internet implementando e desenvolvendo mais essa experiência por parte da audiência.